Boa tarde, colegas. Na minha prova oral de delegado de Polícia Federal, na questão de direito processual penal, foi perguntado se é lícita a condução coercitiva do investigado ou acusado para fins de interrogatório. E também foi perguntado se é lícita a condução coercitiva de testemunho do ofendido para fins de investigação e instrução processual penal. Quanto à primeira parte da pergunta, em julgamento de arguição de descumprimento do preceito fundamental, ajuizado pelo Partido dos Trabalhadores, o STF entendeu que não é lícito a condução coercitiva do investigado ou acusado para fins de interrogatório, diante da violação da liberdade de locomoção, da dignidade da pessoa humana e também da presunção de inocência, ou seja, direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e também se trata de direitos fundamentais previstos no Pacto São José da Costa Rica, cujo Brasil é signatário, e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Senhores, quanto a esses fundamentos, o STF entendeu que viola a liberdade de locomoção, porque o investigado ou acusado, ele não é obrigado a realizar o interrogatório perante a autoridade policial ou juiz, uma vez que ele tem o direito constitucional de exercer o silêncio. Quanto à dignidade da pessoa humana, o STF entendeu que se trata de um constrangimento que não encontra guarida na Constituição Federal, diante desse próprio direito ao silêncio, uma vez que o investigado ou acusado ele não é obrigado a fazer um interrogatório de mérito, diante do direito ao silêncio. E também viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que esse próprio constrangimento em que o investigado ou acusado é submetido, ele, diante até mesmo da influência midiática, ele passa a ser realmente como se fosse uma pessoa condenada, diante do próprio constrangimento em que é submetido, sem que mesmo tivesse a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, outros fundamentos que foram arguidos nessa DPF, como a violação à imparcialidade do juiz, a ampla defesa, ao devido processo legal, não foram acolhidos, uma vez que na fase do inquérito policial não há contraditório e nem ampla defesa, uma vez que se trata de mero procedimento administrativo, inquérito policial, destinado à formação da opinião delito do Ministério Público. Também não foi acolhido que essa condição coercitiva viola o tempo mínimo de exercício de defesa, uma vez que na fase investigatória não vigora o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que sequer foi oferecida a denúncia criminal. Por outro lado, senhores, nesse julgamento o STF entendeu que o artigo 260 do Código de Processo Penal, ele, embora não tenha sido recepcionado pela Constituição Federal, isso não impede a condição coercitiva de testemunha ou do ofendido para fins de instrução processual ou investigação. Ou seja, conforme o julgamento do STF, seria possível até mesmo a condição coercitiva do investigado ou acusado para fins de interrogatório de qualificação. Ou seja, o interrogatório se subdivide em duas partes, o interrogatório de qualificação e o interrogatório de mérito. Quanto ao interrogatório de qualificação em relação aos dados pessoais, seria possível a condição coercitiva. Por outro lado, quanto ao interrogatório de mérito, quanto à procedência da investigação ou acusação, não seria possível a condição coercitiva.
Até mesmo seria possível a condição coercitiva do investigado ou acusado para fins de reconhecimento da própria vítima. A condição coercitiva, ela vem sendo realizada independentemente de intimação do acusado, uma vez que ela tem como fundamento o próprio poder de cautela do magistrado. Ou seja, se trata de uma medida cautelar menos rigorosa que a prisão preventiva ou prisão temporária. Porém, o ministro Celso de Mello, no julgamento da mencionada DPF, entendeu que o poder geral de cautela, embora encontre expressa previsão no artigo 370 do Código de Processo Civil, que permite que o juiz produza provas de ofício, embora também o artigo 3º do Código de Processo Penal admite a interpretação analógica, o ministro Celso de Mello entendeu que no processo penal vigora a legalidade estrita, ou seja, não seria possível o juiz obter esse poder geral de cautela, diante da legalidade estrita que vigora no sistema penal. Esse segundo entendimento do ministro Celso de Mello. Portanto, senhores, a condição do investigado ou acusado para fins de interrogatório de mérito não foi recepcionada pela Constituição Federal, por violar 3 direitos fundamentais: o direito à liberdade de locomoção, a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência. Por outro lado, senhores, seria possível a condição coercitiva do investigado ou acusado para fins de interrogatório de acusação, para fins de reconhecimento da vítima e também seria possível a condição coercitiva do ofendido ou de testemunha para fins de investigação e instrução processual penal. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, uma questão que certamente cairá na prova, seja de delegado ou promotor de justiça. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.